Muitos irmãos vão se achegando à graça, isso é maravilhoso, obviamente, né? Só que esses irmãos vêm com muitos pensamentos do sistema religioso. O sistema religioso que se diz cristão, ele coloca sempre em xeque a questão da salvação. Ou seja, eles sempre dizem que a salvação não é uma garantia. A esmagadora maioria dos que se dizem cristãos, especialmente líderes, né? A esmagadora maioria diz que, na verdade, a salvação, que é a vida eterna, né, pode se perder. Aquilo que eu sempre digo, são dois grupos. Tem o grupo que diz que não é salvo ainda. Não, ninguém é salvo ainda. Estamos lutando para ser salvos, né? E para tentarmos alcançar a salvação. E aí entram as obras, né? O cumprimento de mandamentos, realizar boas obras, não porque temos que realizá-las porque somos filhos de Deus, mas para alcançarmos algo de Deus, no caso a vida eterna, a salvação, né? Então a pessoa faz a boa obra não porque ela é filha de Deus e faz porque foi chamada para isso, mas ela faz para poder tentar angariar de Deus alguma atenção, para que Deus olhe para ela e a salve, né? E além dessas boas obras feitas com esse cunho, ainda tem as obras religiosas. O cerimonialismo, o paga-preço, o frequentar templos de pedra, toda essa coisa religiosa, né? E existe o segundo grupo, que diz que a salvação foi ganha, só que ela pode se perder. Ambos os raciocínios estão errados. Tá? Não existe o conceito de um filho de Deus escolhido desde antes da fundação do mundo perder a salvação. Não existe esse conceito. Ou a pessoa é salva, sempre salva, porque foi escolhida como filha de Deus antes de o mundo ter sido criado, ou a pessoa não é salva, ponto. E isso, Cristiano, mas não seria injustiça? Gente, não existe injustiça nas coisas de Deus. Todos os atos de Deus, ainda que a nossa mente humana não alcance a revelação, porque a nossa mente humana não está preparada, por mais que nós tenhamos até a revelação da palavra, em muitas coisas Deus não nos permite enxergar. Tem muitas coisas, né, que o Senhor não nos permite enxergar, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo revelação da graça. A palavra diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então há coisas que são ocultas. Agora, o que a palavra revela é que toda atitude de Deus é fruto de justiça. Deus é justo. Então essa história de que mas Deus escolheu uns para a salvação, isso é injustiça. Não, não é. Isso é um ato total de justiça. Aliás, não sou eu que digo não, está escrito, né? Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 da carta aos Romanos, ele ali está desenvolvendo o raciocínio da eleição. A eleição é o quê? É a escolha. Eleição é escolha, não é? Eleger é escolher. Então, escrevendo aos Efésios, Paulo diz que o Senhor escolheu os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Não havia cosmos, não havia mundo, não havia criação. O Senhor já havia escolhido os seus. Não sou o que estou dizendo. É a palavra. Está escrito lá na carta aos Efésios. Aí na carta aos Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo faz aliás, não só no capítulo 9, né? Ele vem no capítulo 8, 9, 10, 11, ele vem tratando desse assunto, né? Só que no capítulo 9 ele desenvolve, ele fala da eleição, e no versículo 14 ele pergunta: há injustiça da parte de Deus? O fato de ele ter elegido né? Como diz a palavra, eu amei Jacó e odiei Esaú, ainda no ventre materno. Aí Paulo pergunta: a injustiça da parte de Deus nessa eleição aí? Claro que não há. Porque a obra de Deus é que sabe. Ele é soberano, ele sabe coisas que nós não sabemos. Entende? Então ele realizou a obra dele segundo a vontade dele. Paulo disse que essa eleição e a predestinação ela é a consequência da eleição, né? O Senhor elegeu, consequentemente ele deu um predestino para esses que ele elegeu. Entende? Isso tudo foi segundo a soberana vontade de Deus. O Paulo disse que isso aconteceu segundo o beneplácito da sua vontade. É tremendo isso, né? Foi o beneplácito da vontade de Deus que estabeleceu tudo. Então, quando você entende isso, amado, você descansa, porque você sabe que Deus faz o que é perfeito. Sempre fez, faz e fará, sempre. A obra de Deus é perfeita, só que o ser humano fica questionando, porque o ser humano quer colocar a vontade do homem, né?
Não, mas e o livre-arbítrio? Mas o homem não vai escolher Deus? E o cara não vai aceitar Jesus? E não sei o quê? Sabe, fica essa coisa, né? Isso é um pensamento humano, sabe? É o homem tentando entender as coisas de Deus, só que como ele está pensando com a mente natural, então ele não entende. Aí fica criando teologias e filosofias e um montão de coisa. Sendo que você tem que descansar no Senhor. A palavra diz, elegeu desde antes da fundação do mundo. Amém. Predestinou. Amém. A palavra diz, não há injustiça nessa obra de Deus. Amém. Eu descanso nele, ponto. Entende? Só que as pessoas, né, vêm do sistema com esse pensamento de que a salvação se perde. Ou é aquilo que eu falei, ou ela não foi ganha ainda, e a pessoa pode morrer sem ganhá-la, ou a pessoa ganhou a salvação, mas ela pode perder ao longo da sua vida. É um raciocínio absurdo, como eu falei, não tem fundamento isso aí. Tem um ou outro versículo que ele é isolado do contexto, sabe, amado? Um ou outro versículo que eles isolam, mas quando você coloca os versículos todos, a palavra de Deus toda dentro do seu contexto, dentro dos raciocínios estabelecidos, você vê que não faz sentido, porque não faz mesmo.